Vamos ao segundo tempo da entrevista de coletivo de ontem, lá em São Januário, após a vitória de 2-1 sobre o Santos, que o técnico Fábio Carelli falou sobre o que falou com o elenco, no vestiário, também sobre, ainda falando sobre a evolução da equipe e a diferença do Vasco de um tempo para o outro, tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar feliz, porque o Vasco, diferente de muitos entendidos do futebol, principalmente da imprensa paulista, que para eles tem um mundinho lá à parte, que eles só acompanham o futebol de lá, e achavam que o Santos, fora o Neymar e o Stoldo, tinha um time superior ao Vasco. E aí vão mostrando o Vasco o poder de reação do Vascaína, vencendo de virada por 2-1. Podemos dizer que foi um gol do Vasco, foi dado, né? Porque foi um erro de passe do Paulinho. E vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva de ontem lá em São Januário. Infelizmente a gente não pode estar lá porque a CBF não aprovou o nosso credenciamento. Eu já tenho uma teoria aí, porque nunca sou aprovado em São Januário. Deve ter a parceria aí, a aprovação, a CBF deve solicitar às diretorias quem deve aprovar ou não, e quem não bate palma tudo para que a diretoria diz. A gente prefere manter nossa independência jornalística, mas hoje só deixa para lá, sabe? Mas não se sabe se é isso. Mas vamos ao primeiro tempo da entrevista, segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário. O técnico Fábio Carelli reforçou o poder de reação no elenco e confidenciou o que falou com os jogadores no intervalo da partida. Veja. Falando principalmente dessa parte final, não teve orientação nenhuma minha sobre isso, mesmo porque não dava. Né? Foi a experiência dos jogadores, o Verratti com 30 e tantos anos, um Payet que encostou ali, o Piton, que ainda é jovem, mas já tem uma certa experiência, vem jogando, um jogador muito inteligente, o Jair, que entrou, também é outro jogador experiente, inteligente, porque a gente não consegue passar essas informações ali. Então foi muita maturidade deles. Assim, o que destaca, o que foi nosso, de vestiário e tudo mais, foi a nossa conversa ali para que a gente tivesse calma e continuasse tentando e jogando em cima do que estava programado. Não se desesperar. Porque daqui um pouquinho o time do Santos é um time muito qualificado, começa a ficar no bobo, começa a correr errado, e aí sim a perna pesa mais ainda e a gente não acaba nem agredindo o adversário. Então tivemos momentos de esperar no nosso campo, tivemos momentos de pressão, tudo que a gente trabalhou, com o calor do Brasil e com essa sequência de jogos, não vamos conseguir pressionar os 90 minutos o tempo todo, longe disso, esquece. Então a gente vai ter que ter muita sabedoria para fracionar os tempos. Começa pressionando. Presidente, por favor, vem aqui. Quero te dar um abraço, vem aqui. Então, ter essa maturidade de saber fazer é bem feito de acordo com o que o jogador mostra, de acordo com o que o jogador... de acordo com o que a partida mostra. Também voltou a enfatizar sobre o poder de reação da equipe, que ele mesmo estava preocupado quando o Vasco levou o gol, o Vasco estava errando muito, mas o time conseguiu respirar para virar o jogo. Veja. Assim, primeiro, a preparação foi para a temporada, não foi para esse jogo. Foram 21 dias visando a temporada e só nos últimos dias trazendo detalhes do Santos. Eu acho que a gente fez uma partida consistente, mais agrupada, mais compacta, que era algo que estava me incomodando no Campeonato Carioca.
Uma preocupação só, né? Então, parabenizo todos os jogadores. Preocupação só que na hora que a gente saiu perdendo, a gente começou a acelerar e ter uns erros que não pode ter. Erros de passe simples, fora do tempo. Isso é um pouquinho do nervosismo, um pouquinho do ambiente, mas a gente vai ter que ter muita maturidade para suportar esses momentos aí de dificuldade e continuar concentrando, e principalmente o simples fazendo bem feito. E foi questionado sobre a diferença de um tempo para o outro, já que o Vasco esteve mal no primeiro tempo, mas foi muito superior ao Santos no segundo tempo. Veja. Não, em nenhum momento passou pela cabeça de trocar. É um trabalho do preparador físico para levar certos jogadores para talvez uma decisão minha, escutar meus auxiliares e decidir ali o que é melhor. As substituições que nós tínhamos ali, algumas, eu não tinha 45 minutos, que é o caso de Adson e Tietê principalmente. Sabia que Nuno e Garré, principalmente pela temperatura, né, não vão suportar até o fim, né? E o Coutinho, que também está numa volta. Veio comigo só nessa semana, a gente sabia que não ia suportar. Então, em nenhum momento passou, né, e também meus auxiliares nem chamaram a atenção de uma possível substituição no intervalo, a gente só sentou ali 3, 4 minutos que nós temos ali para conversar antes de eu falar com os atletas, simplesmente mais nessa questão de voltar a fazer o que estava planejado, independente do resultado, né, que a gente tivesse a cabeça no jogo ali e fizesse o simples bem feito, principalmente o simples. Claro que tem bola que você tem que tentar e vai errar, mas a gente não pode ficar errando o simples. Essa foi a conversa ali com os auxiliares e que depois eu trouxe para os jogadores. É isso, galera. O Vasco agora vira a chave para a Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Mangá lá no Peru, na quarta-feira. E o brasileiro volta às atenções no sábado, quando enfrenta o Corinthians lá no Itaquerão. Lembrando que esse jogo no Neoquímica Arena, em São Paulo, só vai passar na Prime Video, com a narração do Galvão Bueno e os comentários diferentes do que estavam falando aí. Saiu na imprensa que seria do Romário e do Ronaldo, mas é do Vanderlei Luxemburgo, que foi treinador dos dois clubes. Então, é isso, galera. Até mais com o Vasco, que não... Boa noite, será o resumo da segunda-feira do Gigante da Colina. Até mais.